Eu namorei com uma pessoa por 5 anos e ele era uma pessoa muito boa, só que ele era uma pessoa muito devagar, extremamente devagar. Filho único, morava com os pais, tinha tudo na mão, tanto do pai quanto da mãe. Então, assim, pra ele era muito cômodo viver daquele jeito e é claro que ele não queria sair da casa dos pais. Só que eu queria me casar, eu tinha o desejo de me casar. E depois de tanto insistir em falar pra ele que a gente já tava junto há 5 anos, que eu queria me casar, que eu tinha esse desejo. Os meus pais também sentaram pra conversar com ele, falaram pra ele que já tinha passado da hora, até porque a gente já tava namorando, já tinha um bom tempo. E quem namora quer casar, eu sempre tive esse desejo, né? E depois de tanta insistência dos meus pais conversarem com ele, de eu conversar bastante com ele me pediu em noivado e nós noivamos, assim, um noivado super simples, ele também não fez nada demais, mas enfim, noivamos e desde que a gente noivou, nós começamos os preparativos do casamento. Beleza, marcamos a data, tudo certinho e começamos a correria. Ok, o tempo foi passando, até que um certo dia, o meu noivo chegou em mim e falou pra mim que ele queria se casar na igreja católica, que era a igreja onde ele e a família dele sempre frequentou. Só que eu não sou católica, então eu falei pra ele que eu não queria me casar na igreja. Eu falei, olha, vamos casar na chácara, porque eu não sou católica, eu não quero me casar na igreja, né? Eu queria casar em algo mais assim, tipo um lugar aberto, enfim. Ele falou pra mim que não, que a única exigência que ele tinha era de se casar nessa igreja com o padre que eles sempre frequentaram. Como eu vi que essa era uma exigência que ele não ia abrir mão, eu falei, não, beleza, vai, vamos fazer o casamento nessa igreja mesmo e a festa a gente faz na chácara. Beleza, o tempo foi passando até que 2 dias antes do nosso casamento, eu dormi na casa do meu noivo e eu acabei esquecendo a minha correntinha na casa dele. E essa correntinha, ela era muito importante pra mim, porque meu avô que tinha me dado antes dele falecer, ele falou que ele me deu aquela correntinha pra eu nunca esquecer dele. Então, pra mim, era muito importante e eu queria essa correntinha comigo no dia mais especial da minha vida. E eu já tinha pedido pro meu noivo levar pra minha correntinha, ele ficou de levar, acabou esquecendo e não levou. Beleza, no dia do casamento de manhã, pra eu ir pro salão era caminho pra passar na casa do meu noivo. Então o que eu fiz? Passei na casa dele de manhãzinha pra poder pegar a minha correntinha. Só que antes de passar lá, eu liguei várias vezes pro meu noivo, mandei várias mensagens, ele não atendeu e não respondeu. Nisso eu liguei pra minha sogra e perguntei pra minha sogra se ela estava em casa, porque eu ia passar lá pra pegar a correntinha. E nisso minha sogra falou que ela não tava, ela dormiu na casa da mãe dela, porque a mãe dela tava doente, então assim, ela e os irmãos estavam revezando, cada dia um dormia lá. E aquela noite ela tinha dormido lá, ela e o meu sogro. E ela falou, Fia, mas pode passar lá em casa, até porque você tem a chave. Realmente eu tinha a chave, mas eu não entrava assim, sabe, quando não tinha ninguém. Eu nunca gostei, por mais que eu tivesse a chave, que eles me deram a chave, eu só ia lá quando tinha alguém. Ou, né, quando eu pedia permissão. E nisso ela falou, Fia, pode passar lá em casa e entra lá, porque você tem a chave e você sabe onde você deixou. Porque o fulano deve estar dormindo, no caso, meu noivo. Beleza. Passei lá e entrei. Quando eu entrei, que eu entrei na sala, eu vi 2 tênis. Um tênis eu reconheci, que eu vi que era do meu noivo. O outro tênis eu não reconheci. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu passei na casa dele para poder pegar minha correntinha. E assim que eu entrei na sala, eu vi que tinha 2 tênis ali na sala e um dos tênis eu reconheci. Eu vi que era do meu noivo. O outro tênis eu não reconheci porque eu sabia que não era do meu noivo, só que era um tênis de um homem. Beleza, fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, estavam os 2 dormindo juntinhos e pelados. Vocês acreditam? O meu noivo e o padre. O padre esse que faria o nosso casamento. Quando eu vi aquilo, na hora minha reação foi pegar o celular, já comecei a gravar. E quando eu comecei a gravar, já comecei a gritar, acordei eles aos gritos. Fui pra cima do meu noivo, bati no meu noivo. Nisso o padre já se trocou e saiu, filha. Foi embora, correndo, nem olhou pra trás. E nisso ficou eu e meu noivo ali, ele tentando se explicar, porque eles sempre tentam se explicar. A gente tá vendo ali o que aconteceu, mas eles ainda querem se explicar. E eu falando pra ele que não tinha explicação, a gente brigando e na raiva, o que eu fiz? Eu mandei o vídeo dos 2 no grupo da família do meu noivo e no grupo da minha família. E quando eu mandei o vídeo nos grupos, eu já falei que meu casamento tava cancelado, porque eu peguei na cama o meu noivo junto com o padre. E assim que eu mandei, a mãe dele já começou a ligar, desesperada, coitada, perguntando o que tava acontecendo. Só que eu não conseguia falar, porque eu chorava muito, eu soluçava, eu não conseguia nem falar, eu tremia. E nisso os meus sogros chegaram na casa deles, sentaram comigo ali, conversaram comigo, me acalmaram ali. O meu sogro, ele ficou extremamente, não só o meu sogro, a minha sogra também, eles ficaram assim, extremamente decepcionados, porque, gente, a gente nunca esperava algo assim. E nisso os meus sogros me levaram embora. Assim que eles me deixaram em casa, a gente conversou, eles conversaram com os meus pais, eles também, eles mesmos pediram desculpa pros meus pais e voltaram embora pra casa deles. Mas resumindo, o meu casamento ele foi cancelado, óbvio, né? E tudo que eu gastei, a minha parte que eu gastei no casamento, os meus sogros, eles me reembolsaram tudo e fizeram questão do meu noivo, no caso meu ex-noivo, sair total no prejuízo.
E meses depois, os dois acabaram se assumindo, foram até morar juntos. E o meu sogro, ele não fala até hoje com o filho dele, no caso, meu ex-noivo. Ele não fala até hoje, ele fala assim que ele tá extremamente decepcionado, que não por ele estar com outro homem, mas pelo que ele fez. Ele não precisava fazer isso. Ele ia se casar comigo, se eu não pegasse, ele ia se casar comigo gostando de um homem. Então, assim, a decepção, eu acho que maior de todo mundo foi essa, foi ele não ter sido honesto. E até hoje, meu sogro e a minha sogra me ligam, eles me ligam chorando, tadinho, falando que a ficha ainda não caiu, que eles são muito decepcionados. Tipo assim, mexeu bastante com eles, sabe? Com os dois. Eu fico triste por eles, mas eu tenho um carinho muito grande por eles também têm um carinho imenso por mim. E eu sei que esse carinho entre nós nunca vai acabar e nunca vai mudar, porque é verdadeiro. Pelo menos da minha parte, da parte dos meus sogros, era verdadeiro. Já tem um tempinho que isso aconteceu e até hoje eu não tive relacionamento sério com ninguém, não quero. Já conheci outras pessoas, já fiquei aqui sem compromisso, com alguém lá. Mas assim, relacionamento sério eu ainda não tô preparada, porque de verdade eu fiquei traumatizada. Hoje eu conto sorrindo, mas eu vou falar pra vocês. No dia, quando tudo aconteceu, gente, que sensação horrível. Como que é difícil lidar com o sentimento da traição. De verdade, eu nunca tinha passado por isso. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu namorado veio me contar o porquê ele era virgem, porque ele era virgem, e ele me fez uma proposta para que eu e ele pudéssemos furanfarmos. Vou contar pra vocês. Eu tava namorando um menino, que eu conheci ele através de amigos em comuns, a gente começou a ficar e a gente começou a namorar. Só que esse menino, desde a ficada, só beijava minha boca. Gente, mas não tinha um fogo no tubinho, não tinha uma mão ali, não tinha uma mão aqui, nada. Ele só falava pra mim, eu te respeito. Não, porque eu te respeito. Não, mas eu não vou tocar aqui porque eu te respeito. Não, mas eu te respeito. E ficou naquela do respeito. Me pediu em namoro e nunca que acontecia nada. E assim, gente, eu já tava com 23 anos. Eu não era mais puritana. E ele já tinha 25. Então, tinha alguma coisa de errado ali. E aí eu já comecei a pensar em várias teorias com as minhas amigas, né? Ah, a varinha de roca deve ser minúscula. Ou não sei, ele não sabe fazer, tem alguma coisa de errado. Porque o menino simplesmente não funefava comigo de jeito nenhum. Já tinha 2 meses que eu estava namorando com ele, ficando tinha 3. E nada de rolar. 5 meses com aquele marmanjo e nada de rolar a funefação. E toda vez eu comecei a ficar com vergonha. Porque todas as vezes que eu ia conversar com ele sobre isso, ou ele me cortava, ou ele inventava uma desculpinha, ou ele falava assim, nossa, mas você tá realmente falando isso? Você tem essa necessidade toda? E aí eu ficava sem graça. Ele falava, você não pode esperar o momento certo, você tá me sufocando, você tem que me respeitar. É no meu momento também, não é só mulher que tem que querer. Eu comecei a ficar sem graça. Ficar sem jeito, toda vez que eu ia falar, tentava, ele me cortava. E às vezes ele morava sozinho, gente. A gente morava sozinho. Eu dormia na casa dele, não rolava nada. Às vezes eu tentava, eu botava uma mão ali, não sei o que. Ele me chamava pra ver filme, a gente via filme. E nada acontecia, nada acontecia. Eu comecei a ficar nervosa com isso, né? Beleza. E aí, um belo dia, eu falei, cara, eu conversando com uma amiga minha amiga falou, amiga, não dá pra você ficar aceitando essa situação, você vai ter que conversar com ele, você vai ter que chegar em algum lugar, porque, né, convenhamos, você nunca vai furanfar, você já tem 23 anos, e, pô, você gosta e tal, não sei o quê. Falei, não, vou na casa dele hoje, que eu ia dormir lá, e vou chamar ele pra poder conversar a respeito dessa situação. E assim eu fiz. Cheguei na casa dele, assim, bem nervosa, porque como eu falei, todas as vezes que eu tocava nesse assunto, ele me deixava extremamente sem graça. Então eu tava muito nervosa. Aí eu falei assim, não, vou chegar lá e já vou conversar com ele. Vou falar, pô, fulano de tal, não sei o que e tal. A gente tem que conversar e furanfação, eu quero furanfar e tal. Cheguei, eu vou botar ele contra a parede, vou chamar ele de largatixa, dar na cara dele e ele vai furanfar comigo. Quando eu cheguei lá, parece que gato comeu minha língua, que eu não conseguia falar, não conseguia falar. E aí eu falei, olha, acho que a gente precisa conversar. Ele falou, eu também preciso conversar com você. Que bom, nossa, aprecio uma coisa, eu preciso conversar com você também. Aí eu fico olhando pra cara dele assim, meio sem entender, né? Eu falei, deve estar querendo a mesma coisa que eu, vai rolar finalmente e tal. Fiquei toda feliz, toda animada, né? Aí já me animei. Sentei no sofá e ele simplesmente falou pra mim, olha, eu sou virgem. Eu não esperava por isso, gente. Eu não esperava por isso. Eu achei que ele só não queria mesmo no momento. Mas aí também, né, já tinha 5, 6 meses e nada. Eu fiquei assim, olhando pra cara dele assim. Falei, entendi. Ele falou, por isso que eu, né, ando evitando, não sei o que e tal, porque eu não posso perder com você. Eu era a namorada dele. Como assim, ele não me ama o suficiente? Não entendi. Por que ele não podia perder comigo? E aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, sem entender. Eu falei, Ele falou, olha, antes de você, eu tinha uma namorada que nós namoramos por 5 anos. E
ela queria casar virgem e tudo mais, então a gente nunca furanfou, por isso que eu ainda sou virgem, né? Porque eu tava respeitando e esperando ela, só que surgiu uma oportunidade e ela foi embora pra outro país. Eu falei... E só que nós tínhamos prometidos que a nossa primeira vez seriam juntas. A gente ia furanfar, nós dois, pra perdermos a virgindade juntos. E agora ela tá vindo pro Brasil pra poder visitar. E me mandou essa mensagem dizendo que ela não quer mais casar virgem e que ela quer furanfar comigo pra ter a nossa primeira vez, pra que a gente fique livre disso. E aí ele simplesmente falou: essa é a minha proposta pra você, eu gosto de você, eu quero continuar namorando com você. Ela vai vir, eu vou furanfar com ela, vou perder a minha virgindade com ela, porque eu prometi de dedinho com ela. Depois ela vai embora e a gente segue o nosso relacionamento furanfando horrores. Eu olhei pra cara daquele macho, falei: como é que é? Ele falou: vai ser só uma noite, só preciso que você deixe, só pra eu poder perder, cumprir a minha promessa, eu levo promessa muito a sério. Eu falei: pois quebre a sua promessa, amor. Jurou de dedinhos de Judas. Dá teu jeito. Ele falou: não, mas não tem como. Eu falei: cara, eu não sei nem por que eu tô pedindo pra você dar seu jeito. Só o fato de você tá me propondo isso, me pedindo isso já é um absurdo, já é um motivo suficiente. Eu não acredito que eu tô me sujeitando a falar pra você quebrar a promessa. Eu falei: foi o seguinte, não precisa não. Me emputeci. Falei: não precisa não, se você tivesse me contado isso antes, eu nem namoraria com você. Vá pra merda você e ela. E fui embora. Peguei minha bolsinha, meu trapo de bunda e fui embora. E terminei com ele. A menina veio, eles furanfaram. E depois ele ficou tentando voltar comigo, falando que já tinha ido, que agora nosso relacionamento seria normal, que ele cumpriu a promessa dele, que não sei o que. Gente, esse menino me perturbou mais ou menos uns 2 meses querendo voltar comigo, falando que o nosso relacionamento era muito bom, que ele gostava muito de mim, que ele só realmente precisava se livrar disso. Mandei ele pra puta que o pariu, entendeu? E foi. Agora vê se pode. Não, deixa eu perder minha virgindade ali com a minha ex, depois eu transo com você. Ah, meu amigo, me poupe.